Boa noite, meu nome é Carlos Tel. Estou aqui me defendendo, até porque eu tenho direito de respostas. E ontem eu estava em uma live com o pastor Diego Aquino e tivemos um debate teológico, filosófico, foi muito agradável. Mas chegando no fim, eu vi que hoje eu fiquei surpreso que ele editou o vídeo. Ele fez uma pergunta sobre 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que ele cita, a Bíblia cita, e ele citou, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele colocou, eu pensando, interessante que ele não colocou o vídeo todo, e isso é parcialidade. Isso é feio. Ele tinha que ser imparcial. Não é tanto feio, demonstra o caráter dele, que ele não foi sincero, né? Mas eu queria respondê-lo. Ele pediu também ontem sobre Hebreus 6, e eu mandei ele pegar a Bíblia, mas ele foi infeliz porque não pegou. Mas eu vou ter que pegar, porque nós temos que tratar de um assunto que é relevante, até porque ele se acha o todo-poderoso da teologia armeniana, mas eu sei que ele não representa todos, isso eu sei. Eu também não represento todos os reformados, mas vamos aqui tratar do assunto, né? É interessante que ele é professor, né, em um seminário, em uma escola lá teológica, mas parece-me que ele não estudou hermenêutica, ou exegese, interpretação de texto, né, tecnicamente falando, mas eu fui bem feliz porque eu fiz. E vamos fazer aqui uma boa hermenêutica. O que a hermenêutica faz? Qual uma das regras de hermenêutica? Todo texto tem um texto, ou seja, o contexto. Todo texto precisa de um contexto, ou imediato ou remoto. Isso é sabendo quem faz hermenêutica. Exegese, faz interpretação de textos, que é bíblica, hermenêutica bíblica. Tendo dito isto, vamos analisar o texto a qual ele não fez, né? Ele leu só o versículo 4, ele só citou o versículo 4 para mim. Mas só que a Bíblia não é retalhada, não tem que ser completa, né? Dentro do tema proposto, ele pegou só essa frase de um texto e fez a sua pergunta. Mas só que a resposta está em 2 versículos antes. Ele não foi feliz, né? Mas eu quero ser feliz agora. Versículo 1, no capítulo 2 de 1 Timóteo, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aí o versículo 2, irmão, ele vai falar quem é todos os homens. Olha o contexto. Em favor dos reis e de todos os homens que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O contexto, ele vem antes. Ele não leu a passagem toda. Então, quem é todos os homens? O que é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Porque o amor eletivo de Deus, ele é um amor abrangente. Ele não olha para classe, cor, etnia, é o preto, é o branco, é o rico, é o pobre. Então o amor de Deus, o
o amor eletivo, ele é abrangente, ele aclopa todos, né? Ao qual deseja que todos os homens, quais são todos os homens que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Quais são? O versículo 1 fala e o versículo 2. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade. Quem é todos investidos de autoridade? Os reis. Quem é todos os homens? Esses reis. Quem é todos os homens? Aqueles que estão investidos de autoridades. Porque o amor de Deus, ele é abrangente. Como é que uma pessoa vai saber que ela é uma salva se nós não pregarmos, né? Então tem que pregar para todos. O chamado é para todos, porque nós não sabemos onde é que estão os indivíduos. Então tem que ser para todos. Aí de lá vem aqueles que foram destinados para a vida eterna, porque nós não sabemos. Interessante que a teologia arminiana, a qual ele está defendendo, não estou dizendo que quer todos. Essa argumentação que ele fez ontem não é de todos, ele não representa todos, e nem eu represento também todos os reformados. Interessante que tem um problema. Ele não olhou o problema do fracasso de Deus. Não é porque vamos olhar aqui, vamos ver aqui. Nem todos serão salvos. Se é para todos os homens que Deus quer a salvação, e por que é que não todos são salvos? Nem todos são salvos. Por que é que Deus não resgata todos? Se Ele quer salvar todo mundo. E por que é que Ele não resgata todos? Tem um problema, né? E é interessante que Ele não ficou a par disso. Porque a palavra do conhecimento da verdade, nós sabemos, nós vemos na Escritura, que Deus vai resgatar pecadores. Onde é que estão os pecadores? São todos os homens, né? Mas por que Deus não resgata todos? Interessante. Eu queria perguntar para eles também isso. Interessante também que no vídeo, ontem ele fez a edição. Eu não vou fazer a edição, vou botar o vídeo todo agora. Todo. Eu não vou ser parcial. Eu não vou fazer como ele fez. Não vou. Interessante que eu fiz uma pergunta para ele ontem também. E ele não me respondeu. Ele editou o vídeo. Ele foi covarde, parcial e injusto. Não foi honesto. Não foi honesto, infelizmente. Mas eu vou ser honesto. Vamos agora, já que tratando do tema bíblico, agora vamos tratar do problema teológico e filosófico. Na teologia arminiana, Deus elegeu aqueles que previamente iriam crer nele, né? Na sua presciência. Deus olha no corredor da história e vê quem é que vai crer. E por que ele tem que morrer? Por que ele tem que morrer por todos os homens? Me responda aí, pastor Diego Aquino. Se ele vê no corredor com a sua presciência aqueles que irão crer, então por que ele tem que morrer por todos os homens? Me responde aí, por favor, irmão. E também no vídeo lá, eu perguntei a ele editou, não colocou todo, eu queria que ele colocasse todo o vídeo. Eu perguntei a ele se Adão era um eleito. Ele passou mais de um minuto, ele falou que disse que não sabia. Ele disse que não sabia. Interessante. Ele não colocou o vídeo todo. Mas se ele for honesto, ele colocaria o vídeo todo. Se ele quiser colocar, eu tenho todo direito, mas eu tenho um direito também de resposta. É a qual eu estou respondendo aqui. Eu não estou defendendo a teologia calvinista ou reformada. Eu estou defendendo a minha pessoa, que ele quis me ridicularizar. Isso não é bom, isso é feio. Isso demonstra um caráter de um pastor que é parcial. Isso me deixa em dúvida. Vamos tratar do texto também que ele perguntou lá, que eu vou responder aqui, tentar responder.
Hebreus, capítulo 6, que é a qual ele tanto faz questão de falar, perguntar que nem um calvinista reformado respondeu a ele, mas eu acho que ele encontrou um. Vamos lá. Ele fala do capítulo 6. Ele fala capítulo 6, versículo 4. A carta aos Hebreus. Olha o que está lá, o que está aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ao versículo 6. Interessante que só pega no versículo 6. Eles são bons em fazer perguntas, rasgando a Bíblia, né? Mas vamos lá. E caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificados para si mesmo, o Filho de Deus, o expondo à ignomínia. É interessante que ele diz que a pessoa pode perder a salvação. Isso deixa em dúvida, né? Só que tem um contexto, hermeneuticamente falando, contexto imediato ou remoto. Eu acho que ele deve ter feito hermenêutica, né? Ele é professor, mas deixou a desejar ontem. Vamos lá para frente. Paulo fala, vem tratando, produz espinho, abrolhos. Não, vou continuar o texto. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí para por aqui, né? Aí deixa entender que a pessoa perde a salvação, né? Perde. Interessante. Jesus fala que nenhum que ele deu será perdido para ele. Ei, pastor Diego aqui. O senhor está rasgando a Bíblia todinha. Mas vamos continuar. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Irmão, vamos ler o versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus? Vamos ler, que ele não quis ler, mas eu faço questão de ler. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É interessante, irmão, que eles não lêem esse texto, o contexto, né? Contexto imediato, contexto remoto. Não lê. Por quê? Aí lança dúvida a algumas pessoas que são desinformadas, faz pensar que a pessoa mesmo fica meio perdida, né? Mas se nós dermos uma boa olhada, sem os óculos das denominações, sem preconceito, que já vão com a visão preconcebida daqueles que ela quer defender a sua ideia, mas a Bíblia não faz assim. Devemos ser honestos.
Vamos lá, irmão. Mateus 7, versículo 22. Trata também um pouco disso. Vamos lá. Mateus 7, versículo 21. Eu estou usando o contexto, interpretando textos, né? Hermeneuticamente, eu tenho que usar textos para corroborar aquilo que eu tenho que falar, ou doutrinar, ou ensinar. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Se nós olharmos bem para o contexto lá de Hebreus, existiam irmãos convictos da fé, sabe, que tinha muita intelectualidade, sabia das coisas, da doutrina. Olha o contexto lá, irmão. Sabia da doutrina, sabia das doutrinas, sabia dos preceitos, das imposição de mãos. Então, o autor aos Hebreus, eu ia falar Paulo, mas não é Paulo. Nós não sabemos quem é, né? Mas o autor aos Hebreus, a própria escritura, como sendo um texto interpretativo, nas entrelinhas nós podemos ver aqui que o autor aos Hebreus está advertindo no versículo 9: quanto a vós, outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Então, irmão, ele está dando um alerta, porque aqueles tais, do versículo 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ele está tratando, irmão, aqueles irmãos que não foram regenerados, como aqueles lá de Mateus 7, versículo 21 a 23. Pessoas que intelectualmente tinham confessado o nome de Cristo, mas não foram regenerados. A argumentação do Diego Aquino é falível. Ela cai. Por quê? É que o próprio texto bíblico, eu estou usando aqui uma Bíblia, eu não estou usando Armínio, nem Calvino, nem Lutero, Agostinho, estou usando uma Bíblia. Ele tanto mostra as obras de Armínio lá no canal do YouTube dele, aqui é uma Bíblia. Ele mostra muitas obras lá as obras das Institutas, né? As Institutas. É uma Bíblia aqui toda riscada. Eu estudo. Eu não estudo só Calvino, nem Armínio. Eu estudo a Bíblia. Eu leio Armínio, Calvino e outros mais. Mas eu leio a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. A Bíblia é minha única regra de fé e prática. Não é Calvino, não é Armínio. Houve verdades que Armínio falou? Houve. Houve verdades que Calvino falou? Houve. Houve inverdade que Calvino falou? Houve. Houve inverdade que Armínio falou? Houve. O que estragaram mais ainda foram os discípulos. E, como bem sabem, alguns mais
estudiosos, mais acadêmicos, sabe que começou a confusão toda foi depois do Sino de Dort, né? Que os remonstrantes foram remonstrar a sua posição, né? Não foi Armínio, foram os discípulos, né? Liderado por Gomaros. Todos sabem disso. E lá eles foram considerados como heréticos, né? Que até então não tinha a teologia arminiana. Existia uma teologia mais bíblica, mais sólida, não era? Todo mundo sabe, não podem negar isso. É só olhar no corredor da história da igreja, né? As doutrinas cristãs, de como começou, né? Então, fica meio contraditório, irmão, a pessoa ser parcial, defender um grupo, mas não defender uma verdade. Devendo defender uma verdade, sim, mas que ela não seja errada, que ela não seja deturbada, que ela não seja parcial, tem que agir com imparcialidade. Ele foi muito infeliz, porque ele não colocou a parte que me tocava até então, porque eu fiz a pergunta e ele fica calado, mais de 1 minuto, irmão. Eu retornei de novo ao debate, porque ele ficou calado, ele falou assim, eu não sei. Eu poderia ter editado esse vídeo, mas eu não gravei o vídeo. Ele tem todo um aparato, né, de gravação, né, que ele gosta de fazer um cirquinho, né, assim, alguma coisa assim. Mas não, eu estou com um celular aqui na mão, eu estou desprovido de dinheiro, eu estou desempregado, mas eu acho que ele tem mais posse do que eu não tenho posse. Mas eu tenho posse da minha integridade, eu sou digno. Até então ele foi infeliz nisso. Ele não foi digno. Ele demonstrou um caráter mau, porque ele editou o texto, botou dentro de um contexto para suavizar o ego dele, de querer humilhar as pessoas e machucar, difamar. Mas eu não vim aqui difamá-lo, não. Eu vim aqui defender uma verdade bíblica. Não estou defendendo Calvino nem Armínio. Estou defendendo a verdade. Mas eu vou também lançar um desafio para o irmão. Você acha que ele é professor de hermenêutica, alguma coisa assim, não sei, mas não vou desafiá-lo, não, Deus me livre, longe de mim isso é feio. Mas eu vou aqui deixar um texto para ele resolver para mim. Foi Jesus que falou, não foi Armínio nem Calvino. Não foi Armínio nem Calvino, foi Jesus que falou. Vamos lá. João 14. Ele é professor, ele tem todo o entendimento, né? Paulo fala que para mim é o melhor teólogo. Jesus chamou ele porque ele era capaz, tinha muita envergadura para isso. Até então, porque ele escreveu a maioria do Novo Testamento, então ele tinha envergadura para tal função, né, ministerial. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Paulo falando aos Coríntios. Olha o que Paulo fala ainda. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu acho que ele está se achando detentor de toda a verdade arminiana. Paulo fala que em parte conhece e em parte profetizamos. Interessante. Ele deixa a entender que ele tem toda a verdade, sabe toda a verdade do calvinismo e do arminianismo. E Paulo, irmão, ele diz que não sabe, é só em parte. Para mim, isso é triste. Mas vamos lá para Mateus. Mateus não. Correção, João 14. João 14, versículo 6. Olha o que Jesus fala. Respondendo-lhe Jesus, eu sou Jesus. Jesus respondendo, Jesus, eu sou
Jesus, certo? Não é eu não, estou falando Jesus. Ele diz assim, ele bate no peito aqui. Então, vou conjecturar aqui, vou parafrasear, conjecturando também. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, Jesus falando. Não foi Armênio, não foi Calvino, que fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Eu quero. Só tem uma palavrinha aqui que dá um checkmatezinho assim meio. Checkmate não, porque eu não estou aqui para diminuir ninguém, para engrandecer ninguém. Mas a palavra vem ao Pai, senão, a palavra vem no grego é erketai. Essa palavrinha aqui, no grego, erketai. Ela está na voz passiva. Eu acho que deve ser, ele deve ter algum léxico em casa, algum domínio semântico, né? É o Genida, deve ter do W. Wallace, W. Taylor, deve ter Stênio Rega, acho que deve ter alguma coisa aí de grego, né? Deve ter alguma chave linguística, né? De grego. Eu tenho aqui. Vamos lá aqui. Erketai é algo que se move não sozinho ou por conta própria. Erketai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa pessoa que vem, ela não se move sozinha. Filipenses 2,13 diz que o querer e o operar é de Deus. É interessante. Jesus fala assim em Mateus 11:28. Vinde a mim, faz um convite, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tem outro texto também que ele mesmo fala, né? Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aí, irmão? Ele faz um convite, aí depois ele diz, ninguém vem se o Pai não trouxer. É meio contraditório, né, irmão? É meio contraditório. E é o próprio Jesus que fala. Irmão, a teologia da predestinação, ela é bíblica. Agora, depende das cabeças que vão pensar como se interpretar os textos. Quem faz a confusão é a mente humana, os partidários. Devemos olhar com a ótica, acerca que nós olhamos com ótica mesmo, nós vamos preconcebido com a ideia para um texto, né? E deixa às vezes a desejar, porque nós olhamos com a ótica, com óculos, com binóculos da nossa denominação. E isso não é bom também para a gente. Mas aqui não tem nenhuma ótica humana, não tem nenhuma ótica minha, nem de Calvino, nem de Arminio, a ótica de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Erketai, etai, é uma terminação da voz passiva. Eu acho que deve ter estudado grego. Deve ter, com certeza. É algo que se move não sozinho e nem por conta própria. Agora me diga, irmão, se o homem é o único que decide se salvar, diga aí, se o homem decide se salvar, irmão, e ele pode fazer isso, então por que Jesus veio? Se ele pode. Eu queria que ele me respondessem também. Que não me deixasse no vácuo, como ele fez lá, botou 3 pontinhos lá de interrogação lá na minha cabecinha lá. Mas ele não colocou na dele também quando eu perguntei se Adão era eleito ou era perdido. Interessante. Ele não foi feliz. Mas o texto que ele perguntou lá, eu respondi todos aqui, dentro da minha perspectiva que eu possa entender. Repassem, coloquem nas redes sociais, pode colocarem.
certo? Não tenho nenhum medo. Não. Estou sendo sincero, não estou sendo parcial. E eu queria que o irmão se retratasse, falasse um pouco toda a verdade, não ocultasse toda a verdade, né? Porque ele edita vídeos e tenta diminuir as pessoas. Isso é feio para um pastor, logo para um pastor. Isso é feio, deixa a desejar. Agora imagine como são as ovelhas dele, né? Porque lá no Velho Testamento diz que assim como é o sacerdote, as suas ovelhas. Como são as ovelhas dele? Como serão e como estão? Qual é o exemplo que ele dá, né? Será que as ovelhas dele viram todo o vídeo? Quem participou da live, é bom que tivesse gravado e colocasse todo o vídeo. Interessante. Deixou a desejar. Mas eu dou o direito de resposta dele para ele. Ele vem em outra live, se ele quiser. Carlos Tel, conhecido como Carlos Tel, mas meu nome é Carlos da Silva. Estou falando do Ceará, aqui do bairro do Bom Sucesso, em Fortaleza. Estou em uma pequena congregação aqui, de madrugada sozinho. Eu moro sozinho aqui, do lado da igreja. Tomo conta dessa igreja aqui. Eu não sou pastor da igreja, eu tomo conta da igreja. A limpo, moro aqui do lado. Eu vivo aqui, sozinho, eu e Deus. E uma Bíblia e alguns livros. Orando. Querendo não ser parcial, querendo falar toda a verdade, querendo ser íntegro e digno daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. Eu queria que o irmão se retratasse, a pelo menos pedir desculpas a mim, porque ele me difamou. Isso é difamação. E logo um dos nossos, da fé, por que humilhar o outro? Por que não sejamos humildes e mansos de coração, assim como o Mestre nos ensinou? Jesus, certa feita, estava sendo crucificado, caluniado, cuspido. Qual foi a reação de Jesus? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu faço as palavras de Jesus as minhas. Ou seja, as palavras minhas da de Jesus. Enfim, as minhas ou de Jesus.